Olá, alunos e alunas. Novamente estamos aqui na nossa 8ª aula de Word e hoje nós vamos estudar como é que nós fazemos para trabalhar com colunas, né? Antes disso, eu gostaria de retornar aqui ao nosso conteúdo sobre margens. E eu expliquei a aula passada a respeito de como é que nós fazemos para colocar margens no nosso texto, né? E como eu posso fazer, então, dentro do texto, margeando parte do texto, não todo o texto, mas parte do nosso texto. Supondo que você queira alterar as margens aqui de alguns parágrafos. Eu tenho aqui, por exemplo, selecionando aqui 2 parágrafos, né? Ó, aqui no começo aqui, selecionando 2 parágrafos, e eu vou margear esses 2 parágrafos aqui, colocando aqui mais para a direita aqui a margem dos parágrafos. Nós podemos fazer isso usando aqui esse recursozinho aqui, ó, do Word, né? Chamado de recursos, né, de margens, né? Aqui no Word, né? E aí eu estou deslocando, né, a margem desses 2 parágrafos que foram selecionados, né, ó, um pouco mais, né, para a direita, ó, dando aquele efeitozinho lá para que você possa estar trabalhando aqui com o seu texto, né. Isso é muito utilizado também assim, em alguns trabalhos, né, onde as pessoas querem margear e colocar uma margem definida um pouco mais à direita em alguns parágrafos. Então, você seleciona o parágrafo específico e aí coloca a sua margem. Também posso definir o parágrafo aqui, ó. Esse é o recuozinho da primeira linha. Então, definindo aqui o parágrafo, ele vai ampliando aqui, colocando aqui o parágrafo aqui na nossa primeira linha, definindo o parágrafo das nossas primeiras linhas, naqueles parágrafos específicos que você escolher. Ok? Aqui no nosso texto, caso você queira colunar o texto, né, nós podemos usar aqui essa opção, ó, chamada colunas, né? Aqui também, dentro de configurar páginas, nós temos uma opção, né, para definir as colunas. Então, colunar nada mais é do que dividir o texto, né, em 2 partes diferentes, né, e deixando em cada página o texto colunado. É muito interessante essa opção. Eu posso vir aqui na opção colunas, né, e escolher quantas colunas eu quero dentro do meu texto. Por exemplo, 2 colunas. Se você quiser um texto com 2 colunas, clique aqui na opção 2 e ele vai dividir o teu texto em 2 colunas. Perceba que agora o texto, né, ó, ele vai se iniciar aqui, ó, vídeo, terminou aqui o segundo parágrafo, terminando aqui o terceiro parágrafo, e ao terminar aqui esse parágrafo, ele vai voltar para a mesma página, continuando o texto aqui, ó, na parte superior. Então, ele continua o texto aqui, tá? E aí vai continuando o texto até terminar. Terminou nessa primeira página, ele vai continuar o teu texto aqui na segunda página, aqui do lado esquerdo. E aí, ele vai sempre fazendo dessa forma. As colunas sempre funcionarão da seguinte maneira, tá? O teu texto vem, ele é escrito, tá? No lado esquerdo. Ao terminar do lado esquerdo, ele sobe, tá? Vai para o lado direito aqui, continua o texto, né? Terminando aqui, ele vem novamente para o lado esquerdo da página seguinte, continua todo o teu texto, e assim terminando essa parte, volta novamente aqui para o lado direito, né? Colocando a coluna aqui do lado direito, e assim vai acontecer em todas as outras páginas, né? Então, o nosso texto colunado, ele vai trazer alguns recursos, né? Alguns textos trabalham nesse formato, né, de colunas. Você vai estar dividindo aqui o texto em algumas colunas. Eu também posso estar trabalhando as margens desse texto, né? Caso você queira alterar aqui as margens, né, o texto depois que está colunado, eu posso estar ampliando, por exemplo, o espaçamento entre as colunas ou as margens da minha página. Para que você possa reduzir ou ampliar aqui esse espaçamento entre uma coluna e outra, você pode usar essa opção aqui, ó, nesse formato aqui, entre uma coluna e outra, também com o apontador do mouse com as setas para a direita e para a esquerda. Você vai dar um clique, manter o botão pressionado e arrastar. Ó. Para a direita você vai estar reduzindo e para a esquerda você vai estar ampliando as colunas. É claro que tem um limite, né? Mas você aqui pode estar aumentando e reduzindo a sua coluna, né? A coluna, o colunado aqui, o recurso de colunas dentro do seu texto. Aqui em colunas também, ó, clique nessa opção colunas e você vai ver que ele oferece também uma opção maior à esquerda, né? Um espaço maior à direita, né? Um pouco menor, a coluna um pouco menor à esquerda. Também à direita, um pouco menor à direita e um pouco maior à esquerda, tá? Eu também posso colocar mais colunas. Nessa opção mais colunas é interessante, porque você aqui pode definir, por exemplo, uma linha entre colunas. Você pode vir aqui, ó,
colocar a linha entre colunas, e ele vai colocar aqui como se fosse um tracinho aqui entre as colunas, e ok, e aí ele vai colocar esse tracinho, né? Para que você possa diferenciar uma coluna da outra, né? É interessante também que quando você trabalha com colunas, quando você está inserindo ou quando você insere uma figura, essa figura ela vai ficar padronizada ali dentro das colunas, né? Eu posso, por exemplo, vir aqui, tá? Inserir, depois imagens, né? E eu vou escolher aqui uma imagenzinha aqui para nós estarmos trabalhando aqui dentro do nosso conteúdo. Deixa eu ver aqui uma imagem, aqui fotos de aula, por exemplo, a imagem aqui 02, pronto, essa imagem aqui 02. Perceba que essa figura, né, essa imagem, ela está dentro do meu texto, mas eu posso estar trabalhando com a imagem aqui, ó, eu posso estar mudando esses formatos, nós já estudamos sobre essa aula aqui, de imagem dentro do texto, e eu posso estar inserindo a minha imagem dentro do meu texto, ó. Olha que legal, posso estar colocando aqui a minha figura, né, dentro da minha coluna, né, e aí também trabalhando esse efeito aqui da figura, né, dentro de um texto colunado, dentro do texto que está colunado, né, eu posso arrastar minha figura, né, eu posso tirar aqui, por exemplo, se você tirar o efeito aqui das colunas aqui, né, ó, layout da página, coluna, eu vou remover aqui essa linha entre colunas, né, ó, pronto. E aí você pode estar trabalhando com o seu texto, com a sua imagem, né, e o seu texto. Clique na imagem e clique aqui. Você também pode mudar outros formatos aqui, ó, como colocando o texto mais à direita, mais à esquerda, colocando o texto por trás, né, ó, colocando o texto na frente, né, da sua imagem. Então, você tem uma variedade de recursos para estar trabalhando com colunas, né? Inclusive movimentando e trabalhando com o seu texto, com o seu conteúdo, né? Você pode reduzir a sua figura aqui, ó, reduzindo a sua figura, você pode estar inserindo a sua figura dentro da coluna e o seu texto ele vai se adequar, né? Ele vai se acomodar, né? Se acomodar ali naquele espaço ali da sua figura que você inseriu, né? Que você inseriu, né? Aqui ele fica mais assim, né? Mais à direita, aqui ele vai ficar mais num quadradinho, né? Que é um quadrado específico, né? E aí você vai estar definindo isso. Isso é muito utilizado, né? Em alguns jornais, algumas revistas, quando se quer trabalhar inserindo figuras junto com o texto. Além disso, nós podemos também estar inserindo a hifenização, né? A hifenização seria você estar separando as palavras, né? Quando você coloca manualmente, né? Automaticamente, no momento está usando apenas nenhuma, mas automaticamente, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar uma separação, aproveitando melhor o espaço entre as palavras. Quando nós não usamos a hifenização, perceba que tem algumas palavras que usam mais espaço do que outras. Tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, existe apenas um espaço, mas esse espaço que existe entre as palavras, para acomodar melhor as palavras dentro do seu texto, dentro do seu parágrafo, o Word ele vai separando essas palavras. E às vezes usa um espaço até considerável. Então, quando eu quero aproveitar melhor o espaço entre as palavras, eu uso essa opção aqui de hifenização do Word, que aí ele vai me ajudar a organizar melhor as minhas palavras, e as palavras elas vão justamente se adequar, né, usando apenas um espaço entre uma palavra e outra, dando o efeito aqui de um texto mais organizado, né, de um texto mais organizado. E perceba também que em muitas linhas, em muitas frases, o texto ele vai como que ele vai fazer a separação silábica aqui, ó, né, complementando na linha seguinte, né? Então, essa opção aqui da hifenização é muito interessante. Existe também a opção de numeração de linhas, né? Ó, caso você queira trabalhar com numeração de linhas no seu texto, você pode estar utilizando aqui, ó, numeração de linhas e usando a numeração contínua, né? Ó. Perceba que você aqui numerou as linhas do seu texto. Então, ele fez a numeração aqui do texto aqui nas linhas. Eu vou ampliar um pouco aqui as minhas margens, fica melhor de se visualizar. Tá? Ó. Vou ampliar também aqui a minha coluna, né, para que não pegue muito a numeração das colunas do texto. Tá? Ou caso você
queira, né, pode ampliar um pouco mais aqui a sua margem, né, de forma personalizada, caso você queira. Então aqui eu estou colocando a numeração em cada um. Também eu poderia fazer dessa forma, né, colocando essa numeração apenas em alguns parágrafos, né, caso você queira, por exemplo, definir essa numeração apenas em alguns parágrafos. Eu vou remover aqui a numeração de linhas, tá, nenhuma. Aí perceba que foi em todo o texto. E eu quero que essa numeração de linhas ele seja inserido aqui, ó, apenas nesse parágrafo aqui específico. Ó. Eu quero apenas nesse parágrafo. Então, para que isso aconteça, eu vou ter que trabalhar com quebras de seção. Né? Depois nós vamos ter uma aula específica sobre essa questão de quebras de seção. Mas para que apenas esse parágrafo tenha a numeração de linhas, né, o que é que eu vou fazer? Na quebra de seção, eu vou pedir que você desfaça aqui as colunas, né? Eu vou desfazer aqui as colunas, então vou dar um cliquezinho aqui em colunas, vou deixar tudo aqui em uma só coluna. Tá? Eu vou também aqui, então vou vir bem aqui, ó, no início desse parágrafo, né? Antes de selecionar, vou colocar aqui no início desse parágrafo, e eu vou colocar aqui quebras de seção, né? Ó, contínuo, colocando quebra de seção contínuo. Você vai ver que ele não mostra nenhum comando, não mostra nada, mas existe aqui um comando chamado quebra de seção. Tá? E aqui no final eu vou colocar também outra quebra de seção. Então, quebras, aí seção, contínuo. Também aqui ele colocou outro comando. E aqui no meio eu vou simplesmente inserir número de linhas. Pronto, inserir número de linhas. Perceba que ficou somente nesse texto aqui. Tá? Ficou somente nesse texto. E se você colunar o seu texto, colocar duas colunas aqui, ó, perceba que o seu textozinho aqui ficou colunado apenas nessa seção específica que nós definimos. Tá? Ó, inicialmente aqui, então para que eu veja a minha seção, vou dar um clique aqui no iniciar e esse caracterezinho aqui para exibir e mostrar tudo. Ele vai mostrar aqui, ó, quebra de seção aqui no início, né, que eu coloquei, e no final aqui, a quebra de seção que foi colocada no final, né, do meu parágrafozinho aqui, daqueles dois parágrafos que foram selecionados. E eu coloquei também a numeração de linhas, né, e colunei. Então perceba que o meu texto ele foi modificado, tá? Ele foi alterado. Ele inseriu, né, aqui uma quebra de seção aqui no início, coloquei a quebra de seção no final, e no meio eu inseri a numeração das linhas, né, e fiz a divisão de colunas. Ok? Essa foi a nossa aula sobre essa estrutura, né, de colunas, né, de organização de numeração de linhas, hifenização e também quebra de seção contínua. Um abraço, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.